أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, aqui o vosso irmão Moço Califa, o ignorante empírico, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Meus irmãos, minhas irmãs, como de sempre, imploro todos vocês fazerem o vosso exercer do discernimento para que possam realmente compreender, não só ouvir aquilo que eu vou dizer. Imploro a todos vocês não refugiarem-se na vossa pré-aceitação ou a vossa pré-discórdia, porque a vossa pré-aceitação é apenas uma falsa percepção que você tem a compreensão daquilo que você está a concordar. E a vossa pré-discórdia também só uma falsa percepção que te dá achando que você tem a real noção sobre o que você está a discordar. Porque nós crescemos em sociedade onde as nossas mentes são privatizadas, seja ela com sistema cultural, oral ou mesmo literal. Então essas normas sistemáticas ficam arquivadas no nosso cardápio cerebral. E quando alguém traz uma abordagem que não é compatível com o que está no nosso cardápio cerebral, nós já começamos então com a pré-aceitação ou a pré-discórdia. E aí a falsa percepção nos dá a falsa percepção que nós estamos a compreender o que estamos a concordar ou discordar. Meus irmãos, minhas irmãs, eu hoje vim aqui de forma racional tentar mostrar para todos vocês quem realmente são os verdadeiros cristãos. Volto-vos a dizer, estou aqui hoje para mostrar para todos vocês, não só, até mesmo provar para todos vocês, quem são os verdadeiros cristãos. Aquilo que eu vos volto a dizer para vocês, quando discordam de algo, vocês acham que discordam porque sabem o que estão a discordar. Ou concordam porque acham que sabem porque estão concordando. Não gastem vosso tempo, porque é mais precioso do que a vossa própria vida em tentar discordar o que eu estou a dizer. Também não gastem vosso tempo em tentar concordar o que eu estou a dizer. Tentam usar do vosso tempo fazer um exercício de discernimento por cima do que eu estou a dizer, porque a verdade não está na esquerda nem na direita. Ela está na senda do exercício do discernimento para que possamos realmente compreender tudo aquilo que nós ouvimos na forma sistemática. Desculpa, mas... Minhas irmãs, meus irmãos, nascer dentro de uma casa ou de uma família onde todos são idólatras, são pagãos, não pratiquem a crença do verdadeiro Criador do Universo. Nascer num país onde todos são pagãos, são idólatras, não acreditam na crença do Criador do Universo, não é a justificativa para que você não crê na verdadeira crença do Criador do Universo. Não é justificativa. A todos da minha família não acreditam, são insanos, são obscenos. O país, o mundo que vivemos é um mundo insano, é um mundo idólatra, é um mundo pagão, por isso também já não vejo forma de crer. Não justifica. Não justifica. Nascer numa família pagão, idólatra, insano, ou insanos, que praticam obscenidade sucessivamente, porque beber álcool é um ato de insanidade. Acreditar que Jesus é Deus é um ato de insanidade.
Nascer num país onde praticam idolatria, obscenidade, futilidade, não justifica você não crer, não fazer as práticas decentes, seja dentro desta casa, ou seja no país cujo você nasceu. Porque havia um homem mais tirano dos tiranos, que realmente considerou-se como se fosse um Deus. E todos aqueles que não acreditavam nele como Deus, ele matava. Esse homem chama-se Faraó. Faraó, que todos nós conhecemos, o líder principal dos panes africanistas. Faraó, não foi a Europa que destruiu o Faraó. Não foram os brancos que destruíram o Faraó. Foi o Criador do universo que destruiu o Faraó, para provar mais uma vez que essa crença de negação ao Criador do universo, que é a prática dos panes africanistas, já foi destruído há séculos. Por isso eles não vão a lugar nenhum, nem vêm a lugar nenhum. Então, Faraó, líderes do pane africanista, Imhotep, que também era outro idólatra, líder do pane africanista, foram destruídos não pelos europeus. Eu não sei porque tanto os panes africanistas têm tanto ódio com os europeus, porque foi a própria irracionalidade dos próprios africanos que destruiu os próprios africanos. Porque se os líderes do pane africanista não condicionassem o povo africano ao pântano, à sepultura da irracionalidade, jamais o europeu teria força de dominar este povo na guerra psicológica. Então, a guerra psicológica que o branco usou para vencer o povo africano é algo que foi programado, projetado pelos líderes africanos, como os faraós, Nabucodonosor, esses que impossibilitaram que o preto, o africano, tivesse o seu exercer do discernimento na ativa. Por quê? Porque se o preto africano fizesse o exercer do discernimento na ativa, jamais poderiam acreditar nesses líderes africanos como Deus, como os deuses da ancestralidade, os deuses e as deusas. Eles poderiam então fazer o exercer do discernimento para questionar, e assim esses deuses africanos tinham que provar se realmente eram mesmo Deus. Então o líder dos pan-africanistas, Faraó, que nega a existência do Criador, porque esta é a prática dos panes africanistas, negam a existência de um único Criador do universo que destruiu o Faraó e acreditam nos deuses. E assim era a crença do Faraó. Era Deus que também acreditava nos deuses, porque quando caiu numa situação de doença, ele começou a invocar os deuses. Espera ali, você é Deus, agora está a invocar os deuses. Esse é o mesmo trabalho do pan-africanista também. Quando se deparam em situações degradantes, começam agora a procurar esse Deus. Por isso é que vocês veem que eles são extremamente hipócritas, não sabem o que fazem. Criticam o Islã, né, de uma forma severa, mas as suas referências são muçulmanos, são todos muçulmanos. As suas referências que eles seguem, como Mansa Musa, Abu Bakr Musa, que é o pai do Mansa Musa, eram todos muçulmanos. Sheikh Anta Diop era muçulmano. Malcolm X era muçulmano. Todos eram muçulmanos, né? Ali, que deu instrução ao Malcolm X, também era muçulmano. Mas eles ficam criticando aquilo que instruiu as referências que Kush nunca os representou, porque essas lideranças nunca os representaram. Todas essas lideranças, Malcolm X, Sheikh Anta Diop, Abu Bakr Musa, Mansa Musa, eram contra a idolatria que os panes africanistas seguem hoje. Então, meus irmãos, nascer num país, num mundo onde todos vivem no pântano da inconsciência ou da idolatria não justifica a tua não correta prática da obediência ao Criador do universo. Porque Ansia, quem é Ansia? Ansia é a esposa do faraó. Vivia dentro do inferno do faraó. A esposa do faraó chama-se Ansia. Ansia negou as práticas idólatras dentro do palácio do faraó e disse: Senhor do universo, meu Criador, afasta-me deste homem e concede-me um lugar no paraíso próximo de ti. Ansia, a esposa do faraó. Por isso o Criador do universo disse: no mundo só tem duas mulheres.
que merecem ser a referência para toda mulher no mundo. Primeiro, Maria, a mãe de Jesus. Segundo, Ancia, a esposa do faraó. Vocês estão a compreender? Então, meus irmãos, eu vim aqui para mostrar para todos vocês quem são os verdadeiros cristãos. Quando Cristo estava em vida, os romanos o perseguiam. Chamavam ele de rebelde. Por quê? Porque as suas mensagens contrariavam as práticas idólatras, pagãs, que os romanos praticavam. Quando o filho de Maria, Jesus, estava em vida, os romanos chamavam de rebelde. Rebelde por quê? Porque a sua pregação, que só existe um Criador do Universo, contrariava as práticas pagãs que era praticado pelos gregos, os romanos e os egípcios. Então ordenaram para que caçassem esse rebelde, para assim poderem o crucificar, como uma forma de exemplar que cujo acontecia sempre naquelas datas, crucificar alguém para pôr o medo ao povo, não desobedecer às práticas idólatras que aconteciam naquela época. Deus, o Criador do Universo, não permitiu que os romanos então pegassem Jesus e assim o crucificassem. O mesmo traidor que realmente o traiu foi o que levado para a cruz, que é o Judas. Por isso que o Judas foi crucificado com 33 anos, e esse 33 anos virou o símbolo da maçonaria, que é o símbolo da grau 33. Isso é veneração ao Judas. Porque se o Judas realizasse a missão de trair para crucificar o Messias, eles teriam uma grande vitória. Teriam uma grande vitória. Mas só que o Criador do Universo disse: quando vocês planejam contra o meu servo, eu planejo melhor contra vocês mesmos. Então todo o planejamento que foi feito para crucificarem o filho de Maria e não de Deus, deu errado. Deu errado porque Deus não enviou ele aqui para morrer. Enviou ele apenas para orientar o povo de Israel. Não todo mundo, como as pessoas falam. Então Deus os salvou, ele nunca foi crucificado. O anjo levou ao céu e assim esperar até o dia que ele volta, porque ele nunca morreu. Então chamaram de rebelde. Essa mesma palavra hoje é modificada de rebelde para terrorista. Terrorista. O que hoje são chamados de terroristas são os verdadeiros cristãos. São os verdadeiros cristãos. Esse que vocês chamam de muçulmano. Porque o que é cristão? Cristãos são aqueles que praticam o que Cristo praticava. E não aqueles que seguem na oralidade, de forma teórica, o que Cristo realmente não praticava. O que é cristão? Cristão é o quê? Cristãos são aqueles que praticam o que Cristo praticava. Prática. A porta do paraíso é a prática. E a porta do inferno é a teoria. Quem são essas pessoas que hoje praticam o que Cristo praticava? Quem são? São o que a imprensa judaica, a mídia global, que é controlado pelos judeus sionistas, os donos de dinheiro, chamam de terrorista. Que ontem Cristo foi chamado pelos próprios judeus, mesmos judeus, de bárbaros, de rebelde. Prestem atenção. Os bárbaros chamaram, o filho de Maria de rebelde. E hoje, esses bárbaros tornaram-se sofisticados, modernizados e chamam aqueles que praticam o que Cristo realmente praticava de terrorista. Para que vocês, povo que estão no pântano da inconsciência coletiva, porque esta vossa inconsciência é-vos aplicado a partir do sistema acadêmico. Por isso é que eu sempre falo, o problema da humanidade
está na educação. O problema do mundo todo está na educação. Está em duas formas: juro financeiro, esse juro que é imposto pelos próprios judeus a outras nações, e a educação. Quanto mais educação, mais degradação social na nossa sociedade vai aumentar. Quanto mais educação, mais violência. Quanto mais a educação, eu já disse isso para vocês, mais violência, mais assassinato. Quanto mais aumentar educações, mais criminalidade vai aumentar. Porque o nosso sistema educacional, para falar academicamente falando, está associado com o sistema trabalhista. Então você não estuda para ter sabedoria de como resolver os problemas. Você estuda para ter salário, para dar sequência na manutenção da corrupção. Porque se você reduzir com tanta corrupção a criminalidade, como você vai poder gerar emprego formal para aqueles que vêm da universidade? Então, quanto mais a educação, mais degradação vai aumentar na nossa sociedade. Não, meu califa, mas é com a educação que se muda um país? Tem certeza? Tem certeza? As prisões só estão cheias para poder gerar emprego para sociólogo, psicólogo, advogados, juízes e promotores e policiais também. As famílias estão sendo destruturadas de uma forma de propósito a partir do momento que o governo dá mais bebida do que alimentação para gerar emprego para assistência sociais. Essas pessoas que trabalham com órfãos, entende? Advogadas, advogados, parece que comovem-se com o problema dessas pessoas. Não, mas é ali onde vem o salário dessas pessoas. O teu sofrimento, o sofrimento dessas crianças. Crianças adotivas, crianças que são adotadas, quer dizer, estruturam as famílias para criarem projeto de adoção. Aí parece que essa gente tem sentimento com essas crianças. Não. Mas é ali onde vem o salário dessa gente. É preciso que as crianças sejam colocadas em gaiola, para que alguém venha e escolha como se fosse para escolher bicho. Eu vim adotar, vou adotar esse, vou adotar aquele. Entendem como funciona? Porque essas pessoas estudaram, foram para a escola. E como elas então vão conseguir emprego, essa gente? É preciso que a corrupção degrada a sociedade humana, compreendem? A verdade, ela não dói. Se está te doer porque você é mentiroso, você é mentirosa. Então quem são os verdadeiros cristãos, meus irmãos? Os verdadeiros cristãos são esse que a sociedade chama de muçulmano. O resto, para falar o resto, são todos idólatras e pagãos. Esses que se consideram cristãos só pegaram um título, se atribuíram para vos confundir ou para não vos permitir vocês perceberem quem são os verdadeiros cristãos. Vão nessa Bíblia, essa Bíblia que vocês leem. Vão nesta Bíblia que vocês leem. A forma de Abraão rezar, a forma de Moisés, rei Davi, Daniel, Jesus rezar, é a forma que os muçulmanos rezam. Isso é Bíblia. Eu não estou aqui vos falar ao Corão, porque seria uma injustiça. Eu vos falar do Alcorão, porque vocês não conhecem o Alcorão e nunca leram também o Alcorão. Então seria uma covardia da minha parte. Eu estou a vos falar, vão na Bíblia, e se vocês tiverem dúvida, não tiverem paciência, porque vocês gostam mais de entretenimento, só me mandem mensagem, Califa, manda-me os capítulos que você está a dizer que os muçulmanos, ou a oração dos muçulmanos está dentro da Bíblia. Estou a falar oração, não estou a falar súplica, porque o que os pagãos fazem, óbvio, quem são os pagãos? Os pagãos modernos, pagãos sofisticados, são o que são chamados hoje de cristãos. Podem vestir bem, bom terno, boa gravata, são pagãos, são idólatras. Prestem atenção. Um muçulmano errado, um muçulmano no caminho errado, prestem atenção.
um muçulmano no caminho errado, um muçulmano errado, ainda é 1000 vezes certo do que um cristão certo. Um muçulmano errado é 1000 vezes certo do que um cristão certo. Por quê? Porque o cristão pratica o maior pecado que Deus já definiu em toda a humanidade. Acreditar Jesus como o próprio Deus. Esse pecado é um pecado que não tem perdão. Não é o que estou a dizer. Não existe perdão para idolatria. Crer que Jesus é Deus, isto é uma idolatria. E todo cristão faz isso. Por quê? Porque eles são pagão modernizado, pagão sofisticado. Porque a prática de Roma fizeram de Jesus mais um Deus. E deram para vocês. Porque a crença nos deuses, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, isso é de Roma. Isso é crenças pagãs. E deram para vocês. Mas vou vos aconselhar. Não percam vosso tempo discordar ou concordar com o que eu estou a dizer. Porque é um ato de irracionalidade querer vir discordar. Usa esse teu tempo de discórdia para pesquisar e buscar. Porque eu não estou aqui à busca da vossa concórdia ou discórdia. Não. Procuram lá outro pastor para vos mentir como vocês gostam de estar acostumados em mentir. Então os verdadeiros cristãos são esses que são chamados de muçulmanos. Vê como Maria, mãe de Cristo, se vestia. O corpo da mulher transmite uma mensagem. Essa mensagem é uma mensagem de promiscuidade, futilidade, obscenidade, de transgressão dos valores morais de uma sociedade. Esse é o corpo que a mulher transmite quando não se autocobre aquilo que atrai. Transmite uma mensagem de putaria. É a obsessão de uma mulher que está no estágio da irracionalidade se expor como objeto de diversão. Maria Madalena se veste como as mulheres de hoje se vestem. Ancia, mulher do faraó, se vestem como as mulheres de hoje se vestem, como essas que se consideram cristãs se vestem. Não. Já viste a mãe de Jesus colocar peruca? Não. Colocar peruca, esses cabelos que você... Não. Nunca colocou isso. Mas Deus disse, Maria é um exemplo para toda mulher. Se você é cristão, por que você não segue o exemplo para toda mulher? Deus disse, a mulher não pode andar com o cabelo descoberto. Quem faz isso? As muçulmanas. Por quê? Porque elas são as verdadeiras cristãs que seguem a prática de Cristo e não seguem Cristo. Prestem atenção. Não seguem Cristo, seguem a prática que Cristo ordena. E a prática que Cristo ordena é a prática que o Criador do universo ordenou que Cristo praticava. E todos devem praticar. É isso que se chama Sunnah. Seguir a prática constante que os profetas faziam. Maria é um exemplo. Já viste a Maria com essas roupas que vocês ficam colocando para ir com ele nas igrejas, nesses templos pagãos? Porque essas igrejas católicas, essas igrejas, é tudo um templo pagão. É tudo um comércio, uma diversão de paganismo. Quem são os verdadeiros cristãos? O Criador do universo disse, não usem álcool, não bebem. Porque o álcool destrutura a nossa coordenação motora, não só altera o nosso DNA, e quando se altera o DNA do corpo humano, começa a nascer outra geração como se fosse sem discernimento, porque o DNA foi alterado por causa do químico que é colocado no álcool. Muçulmanos não bebem, porque Abraão não bebia, Elias não bebia, Jesus não bebia. Prática
Porque cristão quer dizer seguir as práticas de Jesus. Você não pode dizer aqui, não, então eu não bebo, eu sou verdadeiro cristão. Não. Você não bebe, você não é verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não deve nem acreditar que Jesus é filho de Deus e que Jesus é o próprio Deus. O verdadeiro cristão, essa é a base fundamental do verdadeiro cristão. Primeiro passo para ser um verdadeiro cristão: não pode acreditar que Jesus é Deus, nem é filho de Deus. Nem é filho de Deus. Porque Deus tem 4 formas de procriação, eu já disse da outra vez. Ele criou o primeiro ser do nada, extraiu o primeiro ser do nada. Quando fala do nada, não houve algo para ser intermediário para que ele possa criar. Criou Adão do nada. O primeiro ser. Essa é a primeira forma de criação. Segundo, usou esse mesmo homem. A Eva já não vem do nada. A Eva já vem do homem. Então, de um homem, ele fez gerar uma mulher sem intervenção de uma mulher. Essa é a segunda forma. A terceira forma, juntou esses dois seres a partir da ejaculação, criou, que somos nós, nos criou nós. Essa é a terceira forma. A quarta forma, Deus fez que uma mulher gerasse um homem sem intervenção de um homem. Para quê? Para que houvesse igualdade. Já que no início um homem gerou uma mulher sem intervenção. Ou de um homem foi extraído uma mulher sem intervenção de uma outra mulher. Então Deus fez que no final uma mulher gerasse um homem sem intervenção de um homem. Vocês precisam compreender isso. Porque nem o próprio Cristo considerava-se filho de Deus, mas sim criatura do Criador do Universo, porque Deus, ele não é homem e nem é mulher para gerar um filho. O filho é atribuído no termo gera, gerar. Deus não gera. Deus cria quando quer e como quer. É incomparável, indiscutível. Então, o primeiro cristão, o verdadeiro cristão deve não acreditar que Jesus é Deus, nem é filho de Deus. Quem faz isso são os muçulmanos. Porque o verdadeiro cristão pratica o que Cristo praticou. Cristo adorava que Deus é o único verdadeiro Criador. Está escrito, isso é bíblico. Ouça, Israel, primeiro mandamento, a crença no Deus único. A crença no Deus único. Abraão falou a mesma coisa na Babilônia. Moisés falou a mesma coisa no Egito. E o profeta Muhammad falou a mesma coisa na Arábia Saudita. Deus é único, incomparável e indiscutível. Ninguém é igual a Ele. Então quem são os verdadeiros cristãos? São aqueles que seguem as práticas de Jesus. Prática e não Jesus. Esses são quem? Esses são o que a mídia na sociedade global chamam-se de terrorista. Terrorista. E como não há discernimento em vocês, vocês acreditam só no que a imprensa transmite, é verdade, ouvimos, são terroristas. Tá. Prestem atenção se vocês tiverem dúvida. Entre nesses filmes que Hollywood fez, vocês vão ver. Cristo entrava dentro do templo. Ele não fazia oração sem antes fazer a ablução. O que é a ablução? É aquilo que vocês vejam os muçulmanos fazendo. Lavar as mãos, lavar o rosto e lavar os pés. Sempre quando se faz oração, tem que se fazer isso. E Cristo fazia isso porque no templo tinha um espaço onde havia água. Prestem atenção. Prestem atenção. E quem faz isso hoje são os muçulmanos.
Deus disse, não comem carne de porco. Não comem carne de porco. Carne de porco não se come. Por que não se come? Porque no passado, também muita gente, esses muçulmanos, devem vos esclarecer, não vos esclarece. Deus no passado destruía muitos povos, porque esses povos chegaram ao nível do paganismo tão profundo que Deus disse só há que destruí-los mesmo. Como destruiu o povo de Sodoma e Gomorra, destruiu o povo do Egito, destruiu muitos povos. Tem povos que Deus soterrou, vocês nunca escutaram, tipo o povo de Ádia, o povo de Samud, que viviam na Arábia Saudita. Cidades grandes, Deus soterrou, a terra os engoliu. Estão ali até hoje. Eram grandes construções, construções mais profundas, mais antigas, antes das construções egípcias. É por isso que muitas vezes os pan-africanistas acham que tudo começa no Egito. Não, tudo começa na Arábia Saudita. Se vocês fazerem escavação, por isso é que vocês só crêem naquilo que vocês vejam. Como essas cidades estão soterradas, foram soterradas e vocês não conseguem ver, então ali nunca existiu nada. Mas se vocês fazerem escavação nas profundezas da areia, do deserto da areia, vocês vão encontrar cidades que foram soterradas. E havia povos que eram tão bárbaros, no nível de barbarismo, que Deus os transformou. Prestem atenção. Deus os transformou de porcos e macacos. Foram transformados em porcos e macacos. Por isso Deus disse, não comem carne de porco. Por isso que quando Jesus, o filho de Maria, veio, o que ele fez? Ele pegou o espírito ruim que estava no homem, jogou ao quem? Vamos lá dizer que o porco é uma das criações, como uma outra criação, né? É um bicho inocente. Se Cristo tinha o poder de expulsar o demônio ou sacar o demônio de um homem, também tinha a força de desfazer aquilo. E não tem que jogar num bicho que é um bicho inocente. Porque ele logo não jogou num boi, num cabrito, numa ovelha. Jogou logo no porco. Por isso que o porco foi amaldiçoado em viver num lugar extremamente sujo. Para quê? Para que vocês possam se enojar deste bicho que vive no lugar sujo. Mas vocês não compreendem isso. Nenhum animal chora tanto antes de morrer do que o porco. O porco são seres humanos que foram amaldiçoados por Deus, foram transformados em porco. Vocês pensam que Deus não tem poder para fazer o que quer, quando quer? Vocês não entendem assim. Vocês não veem que a carne de porco é a carne diferente de toda a carne? Ela é a mais gostosa. Por quê? Por quê? E por ela ser tão gostosa, é um teste para ver se vocês resistem de não comer aquilo ou não. E vocês não entendem isso. Ah, não tem que lavar bem. Não, não lava bem. Você pode lavar bem a carne de porco. A carne de porco é amaldiçoada. Lavando bem ou não. Limpando bem ou não. Cozinhando bem ou não. Porque maldição não é matéria, não é palpável. É energia. E nenhum fogo elimina a energia. Nenhum fogo destrói as energias negativas que se encontram naquela alimentação. E quando você come aquilo te faz mal. Aquilo te faz mal. Por isso que ele tem uma bactéria. Por mais que vocês cozinhem, ele não se desfaz. Ele penetra no teu cérebro. E te causa Alzheimer, essas coisas todas. Vocês não podem comer porco. Mas o muçulmano não come porco. Por quê? Porque é o verdadeiro cristão. Que segue as práticas que Jesus praticava. Que essas práticas é de submissão ao Criador do Universo. Que na língua árabe submissão significa Islam. Essa gente toda que estão nas igrejas, gente, são pagãos modernizados, são pagãos sofisticados. Não, mas Califa, estamos louvar, cantar. Sim, isso é paganismo. Toda essa gente que você anda a ver, todo mundo ficam falando de louvor, de Mateus, esses são todos pagãos modernos, pagãos modernizados. É tipo a União Europeia. A União Europeia é um paganismo sofisticado.
É um paganismo sofisticado. Você não vê. Vou lhe dar um exemplo. Preste bem atenção nas pessoas que se consideram cristãos. Na boca. Cristão não é teoria, não é falar. Não é falar, eu sou cristão. Não. Se é cristão, está a beber uma cerveja. Cristão está com uma calça apertada, marcando todas as partes. Sou cristão. Não é assim. Cristão não é assim. Cristão não é assim. Cristão não é teoria e nem seguir Cristo, mas sim as práticas que Deus ordena para Cristo. Vocês precisam compreender isso. Vocês precisam compreender isso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nascer numa sociedade pagã, nascer numa família pagã idólatra, não justifica que você não segue as práticas corretas, porque ansia é o nome da esposa de Faraó. Faraó era um pan-africanista que seguia a ancestralidade dos deuses africanos. Foi destruído não pelos europeus. Essa revolta que muitos pretos têm contra os europeus é uma revolta que vem da irracionalidade deles mesmos. Não é o europeu que destruiu o Faraó. O verdadeiro inimigo dos pan-africanistas é o Criador do Universo. Eles deveriam se revoltar com o Criador do Universo e não com a Europa. Não, eles querem seguir Mansa Musa, Abu Bakr Musa, Sheikh Anta Diop, Malcolm X. Esses eram muçulmanos e esses lutaram contra os deuses africanos. Eles não acreditavam em deuses africanos. Eles eram muçulmanos. E o pan-africanismo de hoje, por irracionalidade, tenta lutar contra aquilo que forjou, moldou, instruiu Sheikh Anta Diop, Abu Bakr Musa, Mansa Musa, Malcolm X. É contradição, então eles não sabem também para onde vão. Ansia, a mulher do faraó, dentro do império do faraó, discordou da insanidade do faraó. O líder do pan-africanismo foi o faraó. Por isso a fonte é Egito. E quem destruiu o faraó foi o Criador do Universo. E não foi os europeus. E quem destruiu a mentalidade do povo africano não foi o Ocidente. O Ocidente não tem nem essa habilidade, porque eles também não têm capacidade de discernimento para chegar a esse nível. Foi os faraós. Porque condicionaram o povo africano ao não exercer do discernimento. Porque quando você exerce o teu discernimento, você questiona aquilo que você afirma. Os faraós se consideravam deuses, tudo bem. Você pode considerar-se o que você quer considerar, mas eu não sou obrigado a acreditar no que você está a se considerar. Só que quando você fazia a negação a partir do exercer do discernimento, para que eles possam provar o que estão a afirmar, eles matavam você. Isso condicionou o medo, e esse medo condicionou o povo ao não discernimento. E quando o europeu veio, encontrou o trabalho e já estava feito. Feito por quem? Por os líderes dos países africanistas. É por isso que eles prezam muito para preservar a ancestralidade. Não. Não preserva a ancestralidade. Preserva a racionalidade para descodificar a insanidade da ancestralidade. Mas eles não percebem isso. Eles estão em busca primeiro da ancestralidade. Não se busca a ancestralidade sem primeiro você buscar a tua racionalidade. Para quando você se deparar com a insanidade da ancestralidade, você não reproduzir sistematicamente a insanidade da ancestralidade. Mas eles não compreendem isso. É um bonde de emoção, cheio de cor. Entende? Então quem são os verdadeiros cristãos? São os muçulmanos. E eles não compreendem. Porque o Islã escravizou a África. Eles acham que o ser humano é o Islã. Acham que os árabes... Você tem que compreender. Até a palavra árabe é novo. O povo que habitava ali não era árabe, eram os berbers. Os mestiços que foram fabricados ali para começarem a escravizar até os próprios berbers que viviam nesse lugar chamado hoje Saudita. Eram pretos também. Só que eles mesmos discutem contra a história da Europa, são contra a Europa, mas eles reproduzem essa literatura que diz que o europeu escreveu, que os muçulmanos escravizaram.
O Islã está na Terra antes da existência do ser humano. O problema é que vocês não gostam de ler o livro sem escrita. Vocês estão muito acostumados, vão nessas livrarias, ler esses livros de... Eu não estou a falar até escritores brancos, estou a falar esses escritores negros também, que vêm também dessas bibliotecas, essas livrarias, essas universidades do homem branco, ficaram refém e não conseguem também discernir, só reproduzem. E muitas vezes esses escritores negros são reféns do comportamento cultural pagão dos líderes africanos, dos africanos. Escrevem isso como se fosse algo bom, algo correto. E se fosse bom, não deixaria a África na situação que está. Não é a Europa que deixa a África na situação que está. Não. É o Criador do universo que deixou a África na situação que está. Por quê? Por causa da crença dos deuses, da idolatria, do paganismo, da não racionalidade deste mesmo povo. Enquanto a África vai sendo punida pela miséria, a Europa vai sendo punida pela luxúria. A luxúria excessiva cegou a espiritualidade do europeu. E vocês pensam que o europeu não está sofrendo. Está sofrendo também, meus irmãos. Essa gente não são cristãos verdadeiros. Eles pegaram apenas o slogan cristão para confundir todos vocês. A idolatria, meus irmãos, é o maior crime que um povo possa praticar, a idolatria. A crença nos deuses é o maior crime que um povo possa... Isso não é o que estou a dizer. Vão na história deste povo preto. Deus nunca destruiu um povo porque esse povo bebe, fuma, rouba, mata. Não, Deus, nenhuma destruição foi feita por isso. Não. Deus destruiu os povos quando as lideranças se autoafirmavam Deus. E quando assim só se autoafirmavam Deus, para Deus é normal, porque Deus sabe que eles não são. Mas eles obrigavam à força que outras pessoas deviam acreditar neles como Deus, e quem não aceitava, eles matavam ou davam para a oferenda dos deuses de ancestralidade. É aí onde Deus não concordou. A Babilônia, que é onde tudo começa, e não começa no Egito. Não começa no Egito. Imhotep vai imitar a filosofia dos babilônios, que também eram pretos. É só uma imitação. O Egito é uma imitação. As pirâmides é uma imitação dos pretos também que viviam na Babilônia. Quem destruiu a Babilônia? Foi os gregos? Foi Roma? Não. Foi o Criador do universo. Quando os babilônios jogaram Abraão no fogo. Para quê? Para a oferenda dos seus deuses pagãos. Deuses. Por que eles usam o fogo? Porque Lúcifer foi criado do fogo. E Lúcifer é o líder principal dos deuses africanos, dos líderes africanos. Eles não entendem isso. Eles não entendem isso. Eles precisam aprender a ler livros sem escrita. Eles vão compreender. Eles não vão a lugar nenhum. Eles só sabem criticar o Ocidente, o Oriente, o Ocidente. Não. O Ocidente também está perdido, também não sabe para onde vai. Quem destruiu esse povo é o Criador do universo, não é o Ocidente. E vocês não vão sair dessa situação. Não vão sair. Vocês podem tentar. Não vão sair em nenhum lugar. Vocês não vão sair. Quem vos colocou aí é o Criador do universo. Não é o Ocidente. Porque o Ocidente também eles colocaram numa prisão de uma luxúria excessiva que cegou a espiritualidade deles. Você não vê que o europeu não consegue vos enxergar como seres humanos. Porque eles também estão perdidos, também foram amaldiçoados por Deus. Quem é o verdadeiro cristão? São esses que chamam muçulmano. Vou vos dizer uma coisa que é contraditória, que eles colocaram aqui. Acaba vos induzindo a acreditar que Jesus é o próprio Deus. Eles colocaram isso na Bíblia, os pagãos. Os pagãos colocaram isso na Bíblia. Vamos lá. João 1, capítulo 1. Está lá escrito. No princípio era o verbo. Verbo, palavra. Princípio.
era o verbo singular, não fala no plural. No princípio eram os verbos, logo remete-se que existem vários deuses, mas não. No princípio era o verbo singular e o verbo era Deus. Afirmativo. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Não está escrito no princípio eram os verbos e os verbos eram os deuses. Não, 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 não. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Esse é João 1, capítulo 1. Quando você vai descer lá embaixo, até João 14, está escrito: e o verbo se fez carne e habita entre nós. Quer dizer, uma força ativa do universo, que é o princípio, incorporou-se dentro de uma matéria para habitar entre nós. É isso que eles falam. Mas também, quando a gente pega em João 3,16, João 3,16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito, que para aquele que nele crê não pereça. Espera ali. Se o verbo se fez carne e habita entre nós, quem realmente ele enviou? É aí onde a Igreja Católica sustentou a idolatria, fez do Filho de Maria como um Deus. E vocês não estão a compreender. Deus amou o mundo de tal forma que enviou seu Filho, que aquele que nele crê não perecerá. Mas se ele mesmo veio, né, e habita entre nós, a quem ele mais enviou? Vocês precisam compreender. Os verdadeiros cristãos são esses aí que a mídia, a imprensa. Você não vê que toda crença está na televisão. Toda religião está na televisão. Mas o Islã não está na televisão. Até prostituição está na televisão. Até bruxaria está na televisão. Mas o Islã não está na televisão. Por quê? Meus irmãos, o Islã, para vocês que pensam que o Islã veio com o profeta Muhammad, é porque vocês não leem o Corão. O próprio Deus no Corão diz: ó Muhammad, lembra que antes de eu revelar isto a você, eu já revelei aos teus antepassados. Abraão, Moisés, eu já revelei aos teus antepassados. Muhammad não trouxe nem o Islã, ele nem pode nem trazer o Islã. Jesus não trouxe o Islã, Abraão não trouxe o Islã, Elias não trouxe o Islã. Não, não, não. Eles praticaram o Islã. Por quê? Porque é um sistema, um código genético de monoteísmo, não só dos humanos, de toda a essência da criação. É por isso que o Criador diz: não vês que tudo adora o Criador do universo? O Islã, vou já vos explicar. O Islã é o verbo ação. O Islã é o verbo ação. Existe antes da existência do universo. Para vocês que não pensam, ai, Mohamed, esses livros que vocês leem, esses imãs também que vocês vão nas mesquitas, também não conseguem vos explicar bem. Antes da existência do universo, porque Deus disse: criei o universo com duas palavras. Ku fayakun, que assim seja e aconteça. Isto é um verbo ação. O acontecimento é uma reação submissa ao verbo ação. É isso que na língua árabe se chama Islam, que na língua portuguesa chama submissão. Tudo está condicionado a uma submissão. Por isso é que Deus fala no Corão: se achas que tu és livre, ele fala: ó filho de Adão. Se achas que és mesmo livre, ele fala isso: ó filho de Adão. Se tu achas que és livre, tens a liberdade, então que resista o sono.
O sono é uma criação abstrata que está embutido dentro de nós e também foi programado à submissão. Quando chega o horário, ele se submete às normas ditadas por ele, assim como a fome, como a sede, como o sono, como a tristeza. São criações abstratas que foram embutidas dentro dessa matéria a partir do momento que Deus soprou o fôlego dentro de nós. Tudo adora Allah. Você não vê, vocês não conseguem ver. E quando vocês vão na praia, é porque vocês também não leem livro que não tem escrito. Você não vê que a onda do mar, quando vem, ele vem e quebra assim. Isso é prostração. Você não vê que o sol faz isso. Faz isso. Isto é prostração. Você não vê que as árvores crescem e as folhas se curvam, viram assim, nunca ficam assim direito. Isto é prostração. É um gesto de se submeter ao Criador do universo. Você não vê que todos os animais, os rostos deles já comem baixando. Deus disse, cada ser, espécie, tem sua forma diferente de oração, de postrar. Você não vê que os pássaros fazem isso? Os pombos estão a alimentar, já estão a agradecer em forma de postração. Isso é que é Islã. Você pensa que Islã é esses terroristas, esses árabes, não sei. Islã está na África antes de existir o africano. Porque a terra africana, prestem atenção, foi criado primeiro que o próprio africano. A terra, essa África que você fala assim, esse continente africano, existe primeiro do que o próprio africano. Por isso que Deus disse, estás submetido que tudo que o ser plantar irá crescer. Isso é Islã. Quando o capim cresce, isso é Islã. Porque o Islã é uma ação verbal do Criador do universo. Haja luz. Você não vê que a palavra é Islã? Você não vê, você quando pergunta qual é a verdadeira religião? A verdadeira religião, ele deve ser compatível com o sistema biológico do ser humano. Ele não pode ser um conceito ideológico. Ele é algo, é um estágio biológico. Por isso é que vocês não entendem. Por isso o Islã é não beber, é não fumar, é não expor o que atrai. Porque tudo transmite uma informação, seja ela correta ou errada. Tudo, se você se expor à nudez, vai transmitir uma informação. E essa informação é de transgressão da moral, os princípios da sociedade. Vocês não conseguem compreender, meus irmãos. Se o Islã fosse uma religião, como as religiões que vocês falam, porque religião significa religar. Como que algo que foi imposto dentro de nós vai ter que haver uma religar ou religação? Quando Deus sopra o fôlego, há uma ligação natural entre o ser e o Criador do universo. E mesmo antes do Criador soprar esse fôlego, já há uma ligação da matéria com o Criador do universo. Porque quando o barro foi criado, o barro por si só já se submete ao Criador do universo. E se o Criador do universo está em todo lugar ao mesmo tempo, não há espaço para religar. É por isso que você fala, ele subiu o céu. Como é que Deus vai subir? Subir aonde? Se Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, não existe Deus subir. Deus sobe, desce, sobe aonde? Quem está em todo lugar ao mesmo tempo não sobe nem desce, não tem espaço, não existe vácuo para o Criador do universo. É como se fosse tudo está dentro de si mesmo. Como é que ele vai subir e descer se tudo está dentro de si? Se tudo é ele mesmo. Como vai subir e descer? Como? Me fale. Vamos dizer que o coração que está dentro de você é o universo. As tripas é o mundo. O sangue é os rios.
tudo que está dentro de você, como esse Criador vai subir e descer se tudo está dentro de você? Se o Islã fosse religião, como esses palhaços às vezes leem um livro, ficam na biblioteca, deixam o cabelo crescer, pensam que são revu, entenderam as coisas. O Islã não deveria ser chamado Islã, não deveria ser, porque a palavra submissão existe, meu irmão, antes da existência do universo. Submissão existe antes da existência de qualquer coisa, meus irmãos. O judaísmo vai surgir por causa de um homem chamado Judá, que é trisneto de Abraão. Prestem atenção já. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. Jacó teve 12 filhos. O primeiro filho, o segundo, deu o nome de Judá. Desse Judá vai nascer a religião judaísmo. Quer dizer, a crença de Deus, meus irmãos, não pode ter nome de um ser humano. E não pode existir a partir do nome de um ser humano. Porque a crença de Deus está embutido não só nos humanos, em todas as esferas, em todas as espécies, insetos, que nós nem conseguimos enxergar. Porque tudo está submisso ao Criador do universo. Porque se a crença do Criador tiver nome específico de um ser humano, isso não abrange nem o universo, nem o mar, nem os rios, nem as florestas, nem nada. Isso não pode. Aí vem o judaísmo. Aí nós temos o budismo, por causa do Buda, o negro também, que com as suas ideias, que eram colega do Imhotep, né? Porque Buda Sakyamuni era colega de Imhotep. Se foi, pegaram do nome dele, criaram uma doutrina, uma religião. Budismo. Aí vem o cristianismo também. Cristo se foi, fizeram do nome dele, uma religião, cristianismo. E nós temos o Espírito. O Espírito é uma criação de Deus, não é um criador. O Espírito é uma criação de Deus que também tem necessidade da submissão. Criaram uma religião com esse slogan espiritualismo. A espiritualidade africana. Vocês estão a entender como é que essa gente é? E nós temos o universo, que também é uma criação, que também o universo tem necessidades. Diversificada a nossa, mas é necessidade. Criaram uma religião com esse slogan universal. Aí vem o mundo também, um outro homem esperto para roubar dinheiro, também criou uma religião mundial. Aí quando você vai em África, você encontra também um homem que era o Simão Toko. Também do nome dele inventaram uma religião, os tocoístas. E temos o Simão Kimbangu também. Pegaram do nome dele os quimbanguistas. Então se o Islã é uma religião, deveria ser mohamedismo e não Islã. E não submissão. Deveria ser usado o nome do profeta para ser o símbolo, porque todas as doutrinas é assim. Todas as doutrinas, todas as seitas, vocês ficam falando, o Islã é uma seita, o Islã... Meus irmãos, vocês estão muito distantes da verdade. Toda seita precisa carregar nome específico das suas lideranças, seitas, ou das suas referências existentes. Precisam carregar nome das suas referências, as seitas. Se o Islã fosse seita, como a mídia transmite para vocês, e vocês sem capacidade de discernimento absorvem e reproduzem na forma sistemática, você vai em palestra, você vai picar pau falando, não, o Islã escravizou. Eu olho assim, mas que Islã? Islã não é pessoa. O Islã não é pessoa. Usar, sim, mas o Islã não é uma pessoa. O Islã não é pessoa. O muslim, chama-se muslim, é pessoa. O muslim é quem se esforça a obedecer às normas predestinadas por Deus. E às vezes escorrega, vai beber uma cerveja.
Às vezes escorrega, bate na mulher. Às vezes escorrega. Isso não é o Islã, é o Muslim. Tem um monte de saudita escravizando, maltratando. Existe isso. Mas isso não é o Islã, entendem isso? O Islã é a negação de toda transgressão, toda violência. E se o árabe está fazendo isso, você não pode acreditar no que o Ocidente ou no europeu, ou porque um escritor africano falou que o Islã... Não, gente. Se vocês entenderem, todos nós, humanos, nós nos auto-escravizamos. Ninguém nos escreve. Nós nos estou a falar todos, não estou a falar preto, branco, não, estou a falar todos os humanos se auto-escravizam a partir do momento que usam o álcool para impossibilitar o seu exercer do discernimento. Essa é uma auto-escravidão. Porque sem o exercer do discernimento não terás compreensão clara de como você pode obedecer às normas sistemáticas da tua linguagem biológica. Você não consegue. Quando você começa a ler livro e absorver essas ideias, seja ela de escritores africanos, de escritores brancos, e sistematicamente reproduzir, você está se auto-escravizando. Você não vê, as pessoas vão fazer medicina, não sei o que, já está pré-formatado na cabeça deles. Reproduzir aquilo, esse auto, você impossibilita a infinidade que o cérebro tem para desfazer descobertas grandes. Você fica pré-formatado, só aquilo. Isso é auto-escravidão. Isso já é contra o Islã, a auto-escravidão que os humanos fazem a partir da negação do exercer do discernimento. Já é uma auto-escravidão. Isso é contra a submissão do nosso organismo, porque o nosso corpo foi projetado para discernir, foi projetado para não usar álcool, foi projetado para não se expor como objeto de diversão. Isso é que é Islã. Você não entende nada. A imprensa, que imprensa, cara? A universidade, porque um escritor africano de grande porte. Que escritor africano de grande porte? Meu irmão, vou vos dar uma dica. Quando você tem a verdade mesmo de verdade, nem a universidade, nem as grandes bibliotecas, nem as grandes livrarias vão deixar que o teu livro se publique. Vão deixar que o teu livro se publique. Não vão deixar. Se tem mesmo a verdade nessa mensagem mesmo, não, nem deveriam, eles nem permitem que o teu livro seja publicado. Nem que você fique extremamente no anonimato. Esses escritores, esses autores africanos, porque não, um grande renomado, estudou na Universidade de Coimbra e na Universidade do Egito, fazendo o quê? Se baseando naquele processo histórico sistemático que era dos pagãos. Você não vê, vocês não conseguem ver aqui. Ninguém vem vos... Lê só esses livros ali. Nenhum escritor africano, nenhum pan-africanista, nenhum revolucionário vem vos dizer que os líderes africanos eram extremamente pagãos. Ninguém vos fala isso. Vos defendem isso como culturas de ancestralidade. Como se fosse quando o europeu chegou na África, nos encontrou, nós éramos todos bem, amávamos uns aos outros, vivíamos em florestas, tudo é harmonia, espiritualidade. Quem falou isso? Quem vos enganou isso? Vocês não sabem. Por que eles não escrevem essas merda para vocês? Vocês não sabem que na África do Sul, no reino do Shaka Zulu, quando morria um rei, ou um tio do rei, ou uma prima do rei, ou a mãe do rei, tinham que enterrar 30 pessoas vivas, assim, porque estavam a enterrar a rainha e amarravam pessoas vivas e cavavam uma sepultura grande e colocavam os corpos lá. Vocês não falam isso, não? Branco que levou isso lá, se enterrar vivo. Isso era rituais, porque o rei tinha que carregar almas. Na China também era assim.
da pessoas vivas, enterrava pessoas vivas em África, não estou falando, porque não, no Ocidente ainda não, você gosta, tem um hábito muito feio. Esse hábito de enterrar povos vivos não é um nem dois, 4, 5, 10, vivo amarrava e colocava, enterrava, tapar as pessoas vivas. Era um costume dos reis pagãos africanos. Escrevem ainda isso, explicam ainda na universidade, dizendo, olha, nós tínhamos um hábito de enterrar as pessoas vivas para entregar esses corpos aos nossos deuses. Esses deuses que vocês hoje, hispano-africanos, não sei o que, defendem que receberam esses corpos. Falem então também. Seja ainda também um pouco justo com vocês mesmos, toda hora, porque o Ocidente, quando vocês não conseguem discernir, quando vocês não conseguem sair da situação que vocês se encontram, que vocês se colocaram mesmo, para lá com essas merdas, porque o Ocidente nos colocou isso, A vossa negação do não exercer do discernimento vos colocou nessa própria situação. E o vosso orgulho de não querer ouvir algo diferente vos colocou nessa situação. Seja ainda também honesto com vocês mesmos. Falam ainda os vossos podres, explicam ainda, conversam ainda entre vocês. De escondido não, explicam mesmo assim também, ao vivo assim. Não, a Europa era pagã, a Europa... Sim, a Europa era, e vocês eram o quê? E vocês eram o quê? Vocês defendem porque a cultura africana, tá bom. Vocês, para vocês, acham já que todos os africanos andavam num, subindo na árvore, comendo banana como as mumuilas, às vezes não tomam nem banho, se esfregam no cabelo, aquelas gorduras na cabeça. Vocês defendem isso? Isso é que é hábito, isso é preservação das culturas africanas. Tá, você que discute, defende isso com unhas e dentes. Tu achas mesmo que isso é certo? Passa ainda um domingo lá, um feriado lá, mas não com essa roupa aí do Ocidente, que vocês falam roupa do Ocidente. Fica também nu, leva também teu filho também, tua mulher, ficam nu ali, se esfregam também aquele lixo todo na cabeça. Fica então lá. Você não defende aquilo. Se você não fica lá, é porque você sabe que aquele é um lixo. Porque o que é bom todos nós queremos. Não, você vai querer voltar na cidade grande, passar um perfume, tomar banho, fazer um bom corte de cabelo, que você acha que isso é do Ocidente e não do ser humano que chega ao exercer do discernimento. Vai lá então na África, fica lá então nessas tribos aí, comendo banana, andando com aqueles trapos bem sujos no rabo. E as crianças que nascem ali, coitados, têm que seguir aquilo na forma sistemática como cultura africana. Você defende, vive ainda aquilo que você defende. Tipo, eu defendo isso não. Eu vou na mussala, faço 5 orações. Eu não mostro meu atrativo. Entende? Faço o exercer do discernimento, porque os lá recomenda isso, exercer do discernimento. Vai então lá nas tribos, ficam lá nas tribos. Vivem lá, tipo, não precisa viver lá, faz só lá uma semana, um feriado. Passa, você não trabalha nas grandes metrópoles, não está estressado. Vai ainda aí nessas tribos, fica mesmo lá. Tira também tua roupa, fala, essa roupa do Ocidente. Tira, fica também todo nu e piloto também. Vai cagar também no capim, onde tem cheio de bactérias. Vai então lá. Isso é de África, vocês não defendem. Vocês são hipócritas. Vocês são todos bandos de hipócritas. Vocês defendem aquilo que vocês detestam. Porque se vocês realmente gostassem mesmo, amassem mesmo, vai então lá, fica lá. Vocês são todos bandos de perdidos de cabeça. Perdidos de cabeça. Sim, tem momentos que às vezes eu olho assim para vocês. Quando o europeu vos discrimina, todos vocês estão contra o europeu. O Ocidente, tá bom. E quando vocês querem realmente negar a vossa essência, vocês defendem o Ocidente. Quando vocês querem negar a vossa essência, vocês defendem o Ocidente. Os lá... Isso é quem fez essa ideia. O Ocidente foi esperto. O Ocidente percebeu que se nós não desviar o pensamento do preto africano sobre o Islã, eles vão conseguir se encontrar rápido, porque isso é monoteísmo.
a crença biológica de que todo ser, não só preto, todo ser nasce com ele. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos clarear o norte da África, o Egito. E vamos fazer que esses mestiços que nascem ali escravizarem os mais escuros. E isso entrar na história como se fosse que o Islã que fez. Então, quando eles escrevem isso, e vocês leem isso, sem descodificar para compreender, vocês veem, o Islã, parece que o Islã é pessoa. Você é mesmo um líder, né? De pan-africanismo ou líder revolucionário. Como é que você traz essas abordagens assim? Você não sabe que você está a condicionar essa nova geração a ter um pensamento atrasado? Porque isso que você está a abordar, que você também não tem nem a real ciência e nem consciência do que estás a dizer, privatiza a mentalidade do novo jovem achar que foi mesmo assim do jeito que você está a dizer. Descodifica e não reproduz na forma sistemática como você. Mesmo qualquer livro, mas por mais que seja até o Alcorão, até mesmo o Alcorão, gente, descodifica o que está escrito no Alcorão. Não lê só no pé da letra. Mas fez, meus irmãos. Vou vos dar uma dica. A verdade do Criador do Universo. Estou a falar do Criador do Universo. Não estou a falar desses deuses da merda, esses deuses de ancestralidade, esses deuses que vos pedem oferenda, vos pedem botar, em vez de matar bicho para vocês colocar. Não, esses ali são os gênios, que foram criados do fogo. Você não vê que o fogo está sempre presente nessas insanidades. Você não vê? Por causa do gênio. O que os líderes africanos prezam, seguem como os deuses africanos, são os gênios. São os gênios, os gênios. Os gênios foram criados do fogo. É isso que na bruxaria africana, aqui em toda a parte do mundo, nos Estados Unidos, trabalha a ciência, a NASA trabalha com gênios também. Entende? E Satanás é um gênio, ele não é um anjo de luz, não. Ele foi criado do fogo, por isso que você vê que o fogo está sempre presente. Aquelas fogueiras que os africanos fazem, dançam por cima do fogo, não se queima, aquele é o djinn. Eu cresci em família assim, não é de me contar, é de ver, de assistir. Minhas tias ainda vivem hoje. Terei a oportunidade, quando eu ir para a África, perguntar como ela fazia aquilo. Ela vai me explicar. Minha mãe já me explicou. Minha mãe disse, são os gênios que penetram dentro de você. E quando você entrega a alma, eles fazem o fogo ficar frio. E você começa a dançar. Minha mãe já me disse, porque a minha mãe também fazia isso. Nós chamamos Kalundu, né? Nós somos de Luanda, Ilhéus. Eu era pequeno, estava ali sentado, vendo meus tios tocando batuque. Isso não é de me contar, acendiam uma fogueira por baixo de uma tenda e as minhas tias entravam. Porque eu tenho famílias que uma parte são bruxos, não é de brinquedo. Por isso, como quase 14 irmãos da minha mãe foi entregue como 14 dos irmãos da minha mãe foram entregues como oferenda para os gênios, para os deuses africanos. Oferenda, o corpo, morreram. Outros filhos da minha tia, também foram entregues. Mas a gente, com a ignorância, achava que aquilo ali é os deuses da África. E você quando fala, tem dúvida, vai te levo na minha casa. Eu tenho tios, avós da linha, são bruxos. Não é bruxo de brinquedo, nessas merdas de brincadeira assim, de bruxaria, de se coçar o rabo, não. Bruxo de verdade mesmo, que te levam e você é rápido. Por isso quando vocês vinham falar isso aí, porque não, vocês leem um livro, não sei o que, não. A metade dos meus tios foram entregues como oferenda, e os corpos deles foram entregues. Eu já estavam também para me entregar, eu era também uma das crianças que seria entregada. Por isso que quando eu nasci, a partir já mesmo da barriga, fiquei quase 2 meses sem se mover. E já me deram nome, apelido, meu apelido que eu cresci com ele, que eu cresci quando criança, era o bebê morto. Eu me deram apelido, na minha tia, de o bebê morto. Porque eles achavam que os 2 meses que eu parei de se mover na barriga, eu já não existia mais. E quando eu cresci, nasci, era constante os bruxos tentarem para me levar. Só que o Criador do Universo, quando predestina, mesmo predestina. Então muitas vezes vocês leem, eu vivi, na minha casa faziam uns calundu.
xinguilavam. Você não. Eu vejo como ficam falando coisa. Eu só fico vos olhando assim. Porque os deuses, eles são os gênios. Eu sei que são os gênios. Eu sei que são o Jinn. Os Jinn já vieram assim para mim, assim. Eu sei que são Jinn, eu falo para vocês. Isso não é nada de Deus, porque toda alma que morre, Deus leva aos céus. E lá eles entram num estágio de adormecer. Nenhuma alma se move quando morre. Depois de... parou. Esses gênios é que se passam como alma da nossa ancestralidade. Você não está vendo se eles são bons, se essas almas são boas. Por que não ajudam a África? Você não está vendo? Ajuda então. São boas almas. Você vê, eles pedem não sei que coisa, pedem pessoa, pedem cabeça. Eles sempre pedem. Mas nunca melhora. Eles te amedrontam primeiro, para que você fique desesperado. Depois ele te cobra e fala que não, vou resolver teu problema. Aí você vai, faz, depois ele te cobra outra coisa. Esse não é de me contar, não. Isso é de viver. Aí você fala, então, pô, por que o mundo está assim? Vou lhe dizer uma coisa, meus irmãos. A verdade do Criador do universo. Estou a falar do Criador do universo, que criou os anjos, que criou os gênios, que criou os humanos, que criou os animais, que criou a floresta. Que criou a verdade do Criador do universo. Ele não liberta, não salva um povo. Está vendo de onde eu venho? Alguém já vos falou isso? Que a verdade de Deus não liberta. Alguém já vos disse isso uma vez na vossa vida? A verdade do Criador do universo não liberta um povo quando esse povo segue esta verdade sem o seu exercer da racionalidade. Porque Deus recomenda o exercício do raciocínio, o exercer da racionalidade para que possam compreender do jeito que realmente Ele está a dizer. Sem a compreensão do que o Criador está a dizer, aquilo ali não consegue te libertar. É por isso que você vê as pessoas cantam, as pessoas oram, mesmo na África, os muçulmanos todos com breto, rezando, mas nada está a melhorar. Eles pensam que Deus está a dormir. Não. Porque Deus recomenda o exercer do discernimento para que nós possamos seguir com a racionalidade e não a emoção. Entenderam agora? Então a verdade do Criador do universo não liberta nenhum povo. Se esse povo seguir de forma irracional, no pé da letra, a forma sistema, não liberta. Eu já vos disse, vou vos dizer novamente. Está a ver os hebreus que eram pretos no Egito? Os hebreus eram pretos no Egito. Os hebreus eram pretos no Egito. Os egípcios também eram pretos. Eram dois povos extremamente diferentes, com um conceito linguístico diferente, mas eram pretos. É tipo assim, Malanjinho e Sulano. Ponto. E assim também era o Egito. Era um império que vivia muitas tribos. Só que os hebreus eram monoteístas, não acreditavam na idolatria. Mas também pecavam, faziam outros pecados, não sei o que, mas não acreditavam na idolatria. Os egípcios acreditavam na idolatria. Isso foi a razão da destruição dos egípcios. Não é porque é egípcio, não. O Criador do universo disse: Moisés, tira esse povo daí. O Criador do universo abriu o mar. Deus abriu o mar. Você que eu vou te dizer. A verdade do Criador do universo. Ele não salva um povo quando esse povo segue de forma irracional. Deus abriu o mar. Eles passaram, eles viram. Para vocês que dizem, tem que ver para crer. Não, você não tem que ver para crer. Porque esses olhos não vejam nada. Você tem que fazer o exercício do raciocínio para ver aquilo que os olhos não conseguem ver. Deus abriu o mar. Eles passaram. E Deus fez que os egípcios entrassem um pouco no mar. Quando chegaram no meio, Deus fechou e matou todos os pretos egípcios e salvou todos os pretos hebreus. Os hebreus presenciaram isso, viram, não lhes contaram, porque não, eles viram e viveram isso na prática. Mas quando Moisés foi no Monte Sinai, voltou, o que eles fizeram? Começaram a adorar o bezerro de ouro. Começaram a adorar o bezerro de ouro.
Mas se eles tiveram um contato com a verdade do Criador do universo na prática e não na teoria, como é que eles adoraram bezerro? Porque a verdade do Criador do universo não salva um povo. Quando esse povo segue de forma irracional, eles só vão cantar e chorar. E por isso que o Criador do universo recomenda o exercer do discernimento constantemente, para que a gente possa realmente compreender no que ele está a dizer para nós. É por isso que as pessoas cantam, oram, louvam. Então, quem são realmente os verdadeiros cristãos, meus irmãos? Os verdadeiros cristãos são esses que já chamados de muçulmanos. Porque Cristo não bebia, os muçulmanos não bebem. Cristo não fumava, os muçulmanos não fumam. Maria Madalena, a Virgem Maria, as muçulmanas que andavam com Cristo, as mulheres que andavam, não andavam com essas roupas curtas, desses bicorpos. E as muçulmanas de hoje não fazem isso. Estou a falar muçulmanas de hoje, não fazem isso. Então, quem são os verdadeiros cristãos, meus irmãos? São o que a imprensa chama de terrorista, porque eles não seguem Cristo, seguem a prática de Cristo, porque ser cristão é prática e não teoria. Eu sou cristão, não. Bebe, fuma, cheira, veste essas roupas de prostituta. Eu sou cristão. Não. Esses são pagãos. São pagãos modernos, sofisticados. São pagãos. Você diz, califa, essas pessoas que vão na igreja são pagãos sofisticados. Porque Cristo não acreditava em si mesmo como Deus. Ele nem acreditava em si mesmo como Filho de Deus. E muçulmanos não acreditam em Jesus como Deus. Mas alguém que Jesus enviou para orientar o povo de Israel. E não o mundo todo. Porque está escrito na Escritura. Eu fui enviado somente para a ovelha perdida de Israel. Você não é ovelha de Israel. Porque todos os povos foram enviados também profeta. E o povo de Israel estava subjugado por Roma. Então Cristo tinha que lá nascer para libertar aquele povo que já estava sendo mergulhado no pântano da irracionalidade de Roma. Quem fez Cristo universal foi a escravidão. Porque assim os romanos pegaram o slogan cristão, trouxeram até aqui e começaram a colonizar o povo e impor a idolatria como cristianismo. Mas não é cristianismo. O verdadeiro cristão não pode acreditar em Jesus como Deus, porque Jesus não é Deus. Ele disse, primeiro mandamento, adora o Pai acima de tudo. E segundo, não disse que adorem a mim, não. Amar o próximo assim como a ti mesmo. Ele não disse que me amai assim como vocês se amam. Não, amar os vossos próximos assim como vocês mesmos. O verdadeiro cristão que você vê é o muçulmano, porque cristão é prática constante. Prática constante. Essas pessoas, eu estou a falar, todas essas pessoas que vão dizer, não são cristãos, meus irmãos. Eles pegaram apenas o slogan cristão e se revestiram e vivem do jeito que eles querem. O verdadeiro cristão não rouba dinheiro do povo em forma de dízimo, não rouba. O verdadeiro cristão, prestem atenção, o verdadeiro cristão não se permite, nem permite que os fiéis continuam-se na ignorância. Não permite. Por isso é que Cristo disse, o povo peca por falta de conhecimento. Qual conhecimento? Se todos têm a Bíblia, quer dizer que todos têm o conhecimento. E se todos têm o conhecimento, como ainda estão perdidos? O povo peca por falta de conhecimento. Qual o conhecimento? O conhecimento do exercer do discernimento para que possa compreender as manipulações, as contradições que está dentro da Bíblia. Então, sem o exercer do discernimento, você não consegue compreender que você não é cristão. Você é um pagão moderno. Você é um pagão sofisticado. Não é porque você botou um terno e gravata. Ainda que você cobrir da cabeça aos pés e não beber cerveja, não beber álcool, não fumar cigarro, você mesmo, mulher ou homem, ir na igreja com a Bíblia, você não é cristão. Você é um pagão. Porque você acredita Jesus como Deus. E Jesus nunca se auto-acreditou como Deus, nem como Filho de Deus. Então, por mais que você... Por isso, o primeiro passo para você ser cristão
é praticar o que Cristo praticava. Cristo não se autoconsiderava Deus e nem se considerou filho de Deus, entende? Esse é o primeiro passo. Então, você pode vestir bem, você, mulher, pode botar aquela saia coberta da cabeça aos pés, pode não beber cerveja, pode não fumar cigarro, pode até ficar o dia todo em casa, nem sair para a rua. Você ainda não é cristão. Porque a base para você ser cristão é negar que Cristo é Deus. Negar mesmo, negar. Por isso que vocês estão a ver. O tempo passa, o tempo vai. Vocês cantam, ora. Cada dia que vocês têm, é só o pastor que rouba vosso dinheiro. Mais nada. Vocês são pagão sofisticado, pagãos modernos. Entende? É só uma sofisticação. Embelezaram. Entendeu? Vocês estavam com aquele comportamento medieval de inquisição. Chegaram na sociedade porque tudo tem que se reformar para dar falsas percepções que não. Nós agora estamos numa sociedade civilizada. Não, não é. Cristão de verdade não pode comer porco porque Cristo não comia porco. Cristão de verdade não pode beber álcool porque Cristo não bebia álcool. Vocês, essas vossas políticas, essas vossas ideias, vocês caluniam, né? Cristão de verdade não pode acreditar que Jesus salva. Cristão de verdade, mas vocês acreditam que só Jesus salva, só Jesus é o Senhor. Jesus falou o quê? No livro que vocês carregam. Vocês vão beber do meu cálice, mas não depende de mim. Não depende de mim vos conceder o lado direito, nem o esquerdo do Pai. Não depende de mim. Mas o pastor diz, só Jesus salva. Então quem fala a verdade ali? Jesus está a mentir ou o pastor está a mentir? Vocês mentem contra o Filho de Maria na cara de todo mundo. E vocês, ovelhas perdidas, acreditam nisso. Vocês não são cristãos. Vocês mentiram. Acusaram que o Filho de Maria transformou a água em vinho. Vocês fizeram isso. Para fazer que a sociedade humana seja um bando de drogados, de bêbados. Vocês fizeram isso no livro sagrado de Deus. Então alguém que está vindo na humanidade, encontra a humanidade toda perdida, vai transformar mais a água em vinho. E ele, por hipocrisia, não bebeu porque achou que é espiritual. E as pessoas que estavam lá se embriagaram de tal forma. Como é Jesus também, então? O mundo já está todo perdido. Por isso é que o exército mais eficaz hoje, que degrada a sociedade humana, é o álcool. Então, como é que esse Cristo quer dar lição de moral sobre a perdição da sociedade humana se ele mesmo transforma água em vinho? Não, mas não. Não, mas não. Isso não é verdade. Isto não é verdade. Porque o álcool causa dano severo no nosso sistema psicológico. O corpo humano condena, rejeita, anula, não aceita. Por isso, quando vocês criam esse slogan, você não bebe porque a tua religião não permite. Não. Eu não bebo porque o meu corpo não permite, meu organismo não permite. E se você é humano como eu, o teu organismo também não permite. Porque se teu organismo permite isso, você tem que usar álcool e não fica drogado nem bêbado, você fica também. Mas para te fazer acreditar e aceitar em consumir álcool, usar um slogan, minha religião permite, mas não pode exagerar. Refletem, meus irmãos. Vocês têm a refletir. Os verdadeiros cristãos são esses. Você não vê que não nos dão espaço nem na televisão. Jesus era chamado de rebelde pelos romanos. E hoje nós somos chamados de terrorista pelos pagãos modernos que são chamados de cristãos. São pagãos sofisticados, vocês são pagãos modernos. Podem nessas igrejas, podem cantar. Essa idolatria que é prática, preste atenção, a crença nos deuses, a crença na idolatria, a crença no Pai, Filho, Pai, Espírito Santo, essas crenças, isso vem a partir da Babilônia foi para o Egito foi para os gregos,
Os gregos foram para Roma e Roma espalhou isso para o mundo todo. Isso é paganismo sofisticado. Isso é paganismo modernizado. Você que anda aí no domingo com a igreja, com o teu filho, todos limpos, vocês são pagãos. Essas pessoas da Jeová, são todos pagãos. Por mais que eles vestam aquela roupa bonita, são todos pagãos. Não é o que estou a dizer. Leem só o livro sem escrita. Leem só bem a Bíblia. A Bíblia vai vos dizer, o teu livro, se você tiver em dúvida, me manda uma mensagem. Aí vocês estão dizendo, Califa tá maluco, também fala umas coisas tudo à toa. Tá, tudo bem. Eu vou mandar capítulo para vocês, que a própria Bíblia vai dizer que o vosso comportamento é de pagão. O vosso comportamento é de pagão. Não é o que estou a dizer. O teu livro que carregas no sovaco, como você lê sem discernimento, você não consegue compreender. Então, vou vos mandar capítulo, versículo, para vos mostrar que os verdadeiros crentes são esses que são chamados de muçulmanos. E vocês, a Bíblia vos chama de pagão. Vocês são pagãos, vocês são idólatras. Porque vocês contrariam o que a própria Escritura fala. Então a Escritura fala, quem contraria o que a Escritura fala é o que é pagão. Vocês são pagãos, porque Jesus é Deus. Jesus falou, de mim mesmo não posso nada, eu não faço nada. Vocês falam, Jesus faz tudo. É só o pagão que faz isso. Jesus falou, eu não faço nada, eu não salvo, o Pai que faz tudo. Não vem de mim, vem de... Você fala, Jesus faz tudo. Vocês mesmos são pagãos. Vocês contrariam tudo que Jesus falou na Bíblia. Tudo vocês contrariam. Jesus salva, Jesus faz tudo. Jesus é o Senhor, Jesus é isso. Quando é que Jesus falou isso? Vocês estão dizendo. Ah, não, mas ele não queria se vangloriar. Onde é que está o capítulo que diz que Cristo fez isso porque não queria se vangloriar? Está onde esse versículo, esse capítulo? Vocês é que inventam um capítulo. Inventaram já um capítulo, um versículo, que nem está nem na Bíblia. Não, Cristo mesmo não queria se vangloriar. Ele se redimiu, se colocou embaixo. Esse já é a vossa ideia. Para fazer que Cristo seja aquilo que ele disse que nem é. Então, meus irmãos, para finalizar, os verdadeiros cristãos são esses que são chamados de muçulmanos. Cristo disse, não comem porco. Eles não comem porco. Não bebem álcool. Não bebem álcool. Se cobrem da cabeça os pés. Se cobrem. Não acreditem na idolatria. Porque o maior pecado sem perdão é a idolatria. Eles não acreditam na idolatria. Só acreditam no único Criador do universo. Por quê? Porque todo pecado tem perdão. Mas o único pecado que não tem perdão é acreditar nos deuses. Nas deusas. Em vários deuses. E acreditar que Jesus é mais um Deus, ou 3 em 1, é idolatria. Isto é paganismo moderno. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com o Criador do Universo. Mais uma vez aqui o vosso irmão Mosse Califa, ignorante, empírico, ativo, membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Assalamu alaikum.